Abril de 1917. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial estava em seu terceiro ano e a cada dia que passava, as trincheiras se aprofundavam no solo enquanto a esperança de paz parecia cada vez mais distante. No entanto, o campo de batalha já não se limitava à terra. O conflito, até então travado majoritariamente nos trilhos e nas trincheiras, começava a ganhar uma nova e terrível dimensão: o combate aéreo. Esse novo cenário não apenas ampliava a guerra, mas também a tornava mais complexa e brutal. Atenção, novatos! Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e atenda a este chamado. Juntos, vamos conquistar nosso espaço e expandir nossa comunidade, fazendo nossa voz alcançar cada vez mais pessoas. E atenção! Estamos testando uma nova ferramenta para a geração de voz neural. E isso significa que erros na narração podem ocorrer. Sua missão é identificar esses erros e nos informar nos comentários. Contamos com você! Para os exércitos, as batalhas aéreas se mostraram uma estratégia promissora. O controle dos céus poderia significar um avanço crucial, tanto para reconhecimento do território inimigo, quanto para ataques diretos às linhas de suprimento. Os aviadores, ao contrário dos soldados de infantaria, presos em trincheiras e lama, podiam observar o horizonte, sobrevoando o terreno devastado. Para muitos deles, no entanto, essa visão não era de liberdade, era de iminente perigo. Acima das nuvens, uma nova guerra se desenvolvia, com combates que não ofereciam abrigo, apenas o céu vasto e incerto. Abril ficaria conhecido como um mês especialmente violento. O aumento da frequência e intensidade das missões aéreas foi uma resposta direta aos avanços tecnológicos das aeronaves e às ordens de seus superiores, que buscavam a todo custo conquistar a supremacia no ar. Alemães e britânicos intensificaram seus esforços, o que resultou em um aumento drástico no número de missões e, consequentemente, de baixas. Pilotos eram lançados em confrontos diários, muitos sem qualquer garantia de que veriam o solo novamente. Para os combatentes dos céus, cada encontro com o inimigo era um jogo de nervos e habilidades. Era preciso agir rápido, mas sem perder o controle. Atacar, mas sempre mantendo um plano de fuga. As técnicas de combate estavam em constante evolução, e o céu se tornava uma arena, onde a sobrevivência dependia da coragem, mas também da precisão. Em pouco tempo, os aviadores desenvolveram um tipo de lealdade mútua, independente do lado. E foi nesse cenário, de bravura e desespero, que abril de 1917 ganhou o apelido de Abril Sangrento, um período em que o céu se tornou um novo palco de sacrifício e onde a guerra alcançou, mais uma vez, novos e devastadores limites. Entre os céus devastados da Europa, os alemães não apenas contavam com pilotos de habilidade inigualável, mas também com aeronaves estrategicamente projetadas para alcançar supremacia aérea. Liderando esse grupo estava a lendária Jasta 11, uma unidade da Força Aérea Alemã, conhecida como Esquadrão dos Ases. Este esquadrão era famoso pela audácia e eficiência nos combates. E na frente dele, um nome que se tornaria o maior símbolo do combate aéreo: Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, que não era apenas um piloto habilidoso, ele era uma lenda viva. Seus feitos e vitórias nas alturas o transformaram em um símbolo de coragem e precisão, inspirando outros pilotos e espalhando o temor entre os adversários. O barão se destacava pela frieza com que avaliava cada combate, abordando o oponente com calma calculada. Sob sua liderança, a Jasta 11 se tornava uma verdadeira força de elite nos céus. Além do barão, o esquadrão contava com outros ases notáveis, como Kurt Wolff,
famoso por sua postura determinada, Lothar von Richthofen, o irmão igualmente talentoso do barão, e Karl Allmenröder, cuja precisão nas manobras era um exemplo de lealdade ao esquadrão. Esses homens compartilhavam mais do que habilidades. Havia um forte senso de unidade entre eles, pois sabiam que a sobrevivência dependia de uma combinação de habilidades e confiança mútua. Esse esquadrão não apenas se destacava pelos pilotos, mas também pelas aeronaves. O modelo mais utilizado por esses pilotos era o Albatros D3. Esse avião de caça possuía um design que o diferenciava nos céus. Com uma estrutura leve e um motor potente, o Albatros era pintado em tons de verde e marrom, com detalhes específicos que cada piloto personalizava. O Barão, por exemplo, pintou o seu avião de vermelho, um tom que chamou a atenção. Ele rendeu o apelido de Barão Vermelho. O Albatros D3 era projetado para manobras rápidas e precisas, com uma fuselagem leve e resistente. Suas metralhadoras duplas Spandau eram sincronizadas com a hélice, permitindo disparos diretos e precisos contra os inimigos. Com uma velocidade que superava muitos aviões britânicos da época, o Albatros oferecia uma vantagem no combate, especialmente em mãos tão experientes como as do Barão e de sua equipe. A Jasta 11, sob seu comando, tornava-se uma máquina de combate implacável que lutava dia após dia para manter o domínio nos céus. Entre os céus da Primeira Guerra Mundial, os britânicos também trouxeram pilotos de destaque, homens de coragem e precisão, prontos para enfrentar o perigo em nome do seu país. Entre esses aviadores estavam figuras como Albert Ball e Edward McManus, ambos conhecidos por sua ousadia e habilidade no ar. Albert Ball, em particular, tornou-se um herói nacional. Com uma personalidade reservada, mas determinada, ele acreditava que cada voo poderia ser o último. E por isso, enfrentava cada combate com uma intensidade que surpreendia até mesmo seus superiores. Já Edward Mannock, ou simplesmente Mick, era conhecido por sua técnica refinada e por seu ódio à guerra, que ele canalizava em um foco implacável contra o inimigo. Para ele, o combate não era um jogo de cavalheiros, mas uma missão que exigia precisão e inteligência. Esses pilotos britânicos voavam em aeronaves que tinham suas próprias particularidades. O Sopwith Pup, um dos modelos mais populares, era leve e extremamente ágil. Sua velocidade era um pouco inferior à dos caças alemães, como o Albatros, mas o Pup compensava com facilidade de manobra. Essa característica permitia que pilotos como Albert Ball executassem giros e curvas com uma precisão que confundia seus adversários, criando uma vantagem valiosa, especialmente em combates próximos. Outro avião importante era o Sopwith Triplane, uma aeronave icônica com suas 3 asas empilhadas. Essa estrutura única lhe dava uma capacidade de elevação maior e uma agilidade ainda mais surpreendente. Ao contrário do Albatros D3, que priorizava velocidade e resistência, o Triplane focava na capacidade de manobras rápidas em altitudes baixas, onde o combate corpo a corpo exigia reflexos afiados. Mannock e outros pilotos habilidosos exploravam essas qualidades ao máximo, aproveitando cada oportunidade para se aproximar furtivamente de seus oponentes. As diferenças entre as aeronaves britânicas e alemãs definiram muitas das batalhas aéreas de abril de 1917. Enquanto os alemães apostavam em caças robustos e rápidos, os britânicos priorizavam a agilidade e a leveza. Esse contraste significava que, em confrontos diretos, os alemães tinham vantagem em ataques de longo alcance e alta velocidade, mas, ao se aproximarem dos britânicos, poderiam ser surpreendidos pela rápida manobrabilidade dos Sopwith. E assim, nos céus, cada encontro se tornava um duelo único,
onde a habilidade dos pilotos e as características de suas aeronaves decidiam quem sobreviveria para ver o dia seguinte. E no início de abril, o céu da Europa testemunhou uma transformação intensa. Sob ordens diretas dos altos comandos, tanto os alemães quanto os britânicos receberam instruções claras para intensificar as operações aéreas. Era o início do que viria a ser conhecido como o Abril Sangrento, um mês que deixaria marcas profundas na história da aviação militar. Os aviadores, homens que já viviam a incerteza a cada missão, agora enfrentariam uma frequência de combates jamais vista antes. Nos primeiros dias desse mês, a pressão aumentou consideravelmente. De ambos os lados, as aeronaves decolavam para uma série de patrulhas diárias, sobrevoando as trincheiras e áreas de batalha, em missões tanto de reconhecimento quanto de ataque. Os britânicos concentraram seus esforços em proteger as linhas de abastecimento e desestabilizar as posições alemãs, enquanto os alemães, liderados pela Jasta 11, intensificavam as incursões para conquistar o controle do espaço aéreo. A intensidade dos ataques aumentava e os combates se tornavam cada vez mais próximos e frequentes. Ao longo dessa primeira semana, as patrulhas aéreas se tornaram quase constantes. Para os pilotos, o céu já não oferecia momentos de tranquilidade. Cada missão poderia ser a última, e as manobras precisavam ser precisas e calculadas. Alvos estratégicos, como estações de abastecimento e postos de comunicação, estavam sob constante ameaça de bombardeios e ataques aéreos. A pressão sobre os pilotos aumentava dia após dia, e o céu, antes visto como uma extensão estratégica da guerra, tornava-se uma arena mortal. A primeira batalha aérea significativa daquele abril começou de forma inesperada e intensa. Sob o céu nublado, um piloto britânico em um Sopwith Pup sobrevoava uma trincheira, atento a qualquer movimento. Mal sabia ele que, nas proximidades, um piloto alemão, membro da temida Jasta 11, aguardava pacientemente em seu Albatros D3, espreitando como um predador. Ao avistar o avião britânico, o alemão tomou a iniciativa. Em uma subida rápida, aproximou-se, sabendo que o elemento surpresa lhe daria uma vantagem inicial. O piloto britânico, percebendo o inimigo, reagiu rapidamente, iniciando uma manobra evasiva para a direita, em uma tentativa de se afastar do Albatros. A partir desse momento, os dois estavam em um jogo tenso de perseguição e defesa em que cada manobra contava. O alemão tentava manter-se na cauda do britânico, buscando um ângulo para disparar, enquanto o britânico girava e subia, tentando romper o cerco. A habilidade e o controle de ambos eram evidentes, e cada movimento parecia calculado como em uma partida de xadrez aérea. A batalha se intensificou. Os dois aviões, agora muito próximos, executavam manobras arriscadas, voando em espirais e mergulhando para baixo em velocidades perigosas. O Albatros, com sua vantagem em velocidade e estabilidade, se manteve firme, enquanto o Sopwith Pup, mais ágil, respondia com viradas rápidas, mantendo a disputa acirrada. A tensão crescia a cada segundo, e a diferença entre a vida e a morte estava nos milésimos. Então, o alemão decidiu arriscar tudo em uma manobra ousada. Ao perceber que o britânico girava à esquerda, ele mergulhou levemente e se posicionou logo abaixo, subindo rapidamente para ganhar o ângulo perfeito. A partir dessa posição, disparou uma rajada certeira de sua metralhadora Spandau, atingindo o Sopwith na lateral. O britânico tentou recuperar o controle, mas o dano fora decisivo. Em uma última tentativa, ele conseguiu estabilizar o avião por alguns instantes antes de ser obrigado a pousar de emergência no campo abaixo. A batalha terminou ali, com a vitória do piloto alemão, mas não sem deixar marcas. Ambos os homens tinham testado seus limites em combate.
Para o britânico, fora uma questão de honra. Para o alemão, mais um triunfo para a Jasta 11. E aí, pilotos, curtindo o vídeo até agora? Então dispara uma rajada de likes. E na manhã do dia 8 de abril, uma formação de 3 Albatros D3, da temida Jasta 11, cruzava o céu em uma missão de patrulha. Os aviões alemães voavam em formação fechada, com o Barão à frente, guiando seus camaradas. O tempo estava nublado, com uma leve névoa que dificultava a visibilidade, e os pilotos mantinham-se atentos, preparados para qualquer eventualidade. De repente, um breve sinal de alerta surgiu pelo rádio. Aviões inimigos haviam sido avistados na direção nordeste. Do outro lado, um grupo de 2 Sopwith Triplane, britânicos, aguardava em uma posição estratégica acima das nuvens, prontos para emboscar os alemães. O líder da formação britânica, um experiente piloto chamado Foster, observava atentamente o movimento dos Albatros. Ele esperou o momento exato para iniciar o ataque, coordenando a abordagem silenciosa com seu colega pelo rádio. A tática era surpreender os alemães, aproveitando a altitude para ganhar velocidade e vantagem no primeiro embate. O plano foi posto em ação. Os triplanes mergulharam rapidamente, aproximando-se dos Albatros a partir das 6 horas, fora do campo de visão. O impacto da emboscada foi imediato. Os alemães foram surpreendidos e o céu se transformou em uma cena caótica de disparos e manobras evasivas. O Barão, mantendo a calma, orientou seus colegas por meio de sinais, indicando uma formação dispersa para aumentar as chances de defesa e dificultar a pontaria dos triplanes. As instruções eram claras: evitar confronto direto e ganhar altitude para tentar sair do alcance dos britânicos. Mas Foster não daria trégua. Em uma manobra agressiva, ele subiu atrás do Albatros, que se separava da formação, um alvo mais vulnerável. O piloto alemão tentou uma série de curvas fechadas, mas Foster manteve-se firme, controlando o ângulo e a velocidade. No entanto, uma reviravolta inesperada mudou o rumo da batalha. Um dos Albatros, sob o comando do Barão, desceu de forma ousada e atacou Foster pela retaguarda. A surpresa desestabilizou o piloto britânico, forçando-o a girar para a direita e desviar. O confronto continuou por mais alguns minutos, com ambos os lados alternando ataques e defesas. No fim, a formação alemã conseguiu escapar, voando em direção a uma zona segura, embora com danos visíveis. A emboscada não teve o desfecho que os britânicos esperavam, mas o incidente deixaria marcas e alertaria a Jasta 11 sobre a necessidade de cautela constante, pois os céus, cada vez mais, eram um campo de guerra, onde qualquer deslize podia ser fatal. Ao longo de abril, as batalhas aéreas passaram de emboscadas ocasionais a confrontos praticamente ininterruptos. O céu da Europa tornou-se uma arena constante de fogo cruzado, e tanto os alemães quanto os britânicos enfrentavam a pressão de manter o domínio aéreo a qualquer custo. Cada amanhecer era um novo começo, onde pilotos exaustos subiam novamente aos céus, sabendo que cada missão poderia ser a última. A rotina de combate era exaustiva. A cada dia, os aviadores retornavam, com sinais visíveis de desgaste, olhos fundos, mãos trêmulas e um silêncio pesado. Os voos incessantes e a pressão psicológica começaram a cobrar seu preço. No entanto, abandonar o combate não era uma opção. A ordem era clara: era preciso manter a presença nos céus e enfrentar os inimigos, por mais intensos que fossem os desafios. Essa frequência aumentada também levou os pilotos a se adaptarem rapidamente às táticas do inimigo. De ambos os lados, manobras tradicionais já não eram mais eficazes, era preciso ousadia para surpreender o adversário. Os alemães da Jasta 11, liderados pelo Barão, passaram a adotar estratégias mais ofensivas e coordenadas.
As formações foram ajustadas para aumentar a eficiência e a precisão durante os combates, e os ataques em grupo tornaram-se uma tática comum para dividir e neutralizar os britânicos. Os britânicos, por sua vez, reagiram à altura. Em resposta à disciplina germânica, adotaram manobras de dispersão e emboscada, aproveitando o elemento surpresa para criar momentos de desorganização entre os pilotos alemães. A cada encontro, as estratégias eram repensadas e aprimoradas, e o risco aumentava à medida que manobras mais arriscadas eram empregadas. Aviões se enfrentavam em confrontos mais próximos, onde a margem de erro era mínima, mas essa escalada de táticas arrojadas trouxe um preço elevado. Em poucos dias, as baixas começaram a aumentar em ambos os lados, e abril ganhou a reputação de um dos meses mais mortais na aviação de guerra. Cada vitória parecia apenas intensificar a determinação do inimigo, e as perdas dolorosas e frequentes transformaram os céus em um território cada vez mais perigoso. O cansaço e a tensão tornaram-se companheiros constantes dos pilotos, e a guerra aérea, até então um campo promissor de inovação e coragem, tornou-se um verdadeiro teste de resistência e sacrifício. Já no final de abril de 1917, uma batalha decisiva estava prestes a ocorrer. O céu ainda carregava a fumaça e o rastro dos combates anteriores, mas naquela tarde, uma calmaria inquietante pairava sobre os pilotos. Eles sabiam que o dia poderia marcar o encerramento de um mês brutal, mas, ao mesmo tempo, carregavam a responsabilidade de cumprir suas missões até o último instante. Ambos os lados, britânicos e alemães, tinham perdido colegas e enfrentado a exaustão. Ainda assim, continuavam a decolar com uma determinação inabalável. Naquele dia, um grupo de 4 Albatros D3 da Jasta 11, liderado pelo próprio Barão, voava em formação fechada, mantendo a rota enquanto aguardava qualquer sinal de presença inimiga. E então, ao longe, uma formação de 3 Sopwith Triplane apareceu, vindo de um ponto ligeiramente superior. Os britânicos tinham a vantagem da altura e do elemento surpresa, mas sabiam que a Jasta 11 não era um oponente fácil. Os líderes do Sopwith, incluindo o experiente piloto Foster, coordenaram o ataque em um movimento rápido e decisivo, mergulhando em direção aos Albatros para tentar romper a formação alemã. O céu se encheu de ruídos metálicos e o som das metralhadoras em ação. Os aviões de ambos os lados se entrelaçaram em um combate feroz, realizando manobras ousadas e arriscadas em alta velocidade. Os triplanes usavam sua agilidade para evadir, enquanto os Albatros tentavam manter a linha e proteger uns aos outros. Em meio à confusão, um dos Sopwith conseguiu se posicionar atrás do avião do Barão e disparou, acertando a cauda da aeronave. O Barão, no entanto, não hesitou. Mesmo com a desvantagem, realizou uma curva abrupta, surpreendendo o adversário e invertendo as posições em um movimento ágil. Era a habilidade contra a sorte, a coragem contra o medo. Os minutos seguintes foram de pura tensão, com aviões cruzando uns aos outros, enquanto explosões e destroços se misturavam ao vento. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, restavam poucos aviões no ar. O Barão e um de seus companheiros conseguiram retornar, mas as perdas foram significativas para ambos os lados. A batalha terminou sem um verdadeiro vencedor, mas consolidou-se mês como Abril Sangrento, onde o céu testemunhou sacrifícios e bravura em igual medida. As batalhas aéreas daquele mês tornaram-se um símbolo do quão longe os homens estavam dispostos a ir pela vitória, deixando nos céus da Europa uma lembrança permanente da brutalidade e do custo da guerra. O Abril Sangrento marcou uma transformação decisiva no rumo da aviação militar.
Antes, os céus eram vistos como uma extensão auxiliar da guerra, mas esse período de batalhas constantes e brutais solidificou o papel da aviação como um ponto central da estratégia de combate. A partir de abril de 1917, ficou claro que o controle aéreo influenciava diretamente o sucesso das operações em terra, redefinindo o valor e a importância dos aviadores. A experiência dos pilotos forjados na pressão e no cansaço trouxe uma nova compreensão sobre as capacidades e os limites das aeronaves. As táticas se tornaram mais ousadas e complexas, e o desempenho dos aviões passou a ser aprimorado para responder à exigência das batalhas rápidas e próximas. O céu deixou de ser apenas um espaço de observação para se tornar um campo de manobras elaboradas, onde cada combate era um teste de habilidade e inovação. O legado desse mês não foi apenas técnico, mas também humano. Ele inspirou uma nova geração de pilotos, que viam naqueles homens a personificação de bravura e disciplina. Abril Sangrento deixou marcas não apenas na história da guerra, mas também no espírito da aviação, influenciando os rumos do combate aéreo por décadas e mostrando até onde o ser humano é capaz de ir em nome da vitória e do dever. Pilotos, atenção! Se você chegou até aqui, parabéns por cumprir sua missão até o fim. Mas não posso encerrar o vídeo sem compartilhar a história do Barão Vermelho. Então, fique mais um pouco e descubra mais sobre o maior ás da Primeira Grande Guerra. Manfred von Richthofen, mais conhecido como o Barão Vermelho, nasceu em 2 de maio de 1892, em Breslau, na Prússia, no seio de uma família aristocrática. Desde a infância, ele foi exposto aos valores militares, já que seu pai e outros familiares haviam servido no exército alemão. Cercado por essa tradição, Manfred cresceu em um ambiente de disciplina, respeito e lealdade ao país, absorvendo desde cedo o espírito que moldaria sua trajetória. Na juventude, Manfred desenvolveu uma paixão por atividades ao ar livre. Passava grande parte do tempo montando cavalos e caçando, práticas comuns na nobreza prussiana, que lhe ensinaram habilidades fundamentais, como concentração, precisão e controle. A equitação, em especial, exigia destreza e habilidade para comandar o cavalo com firmeza, qualidades que ele mais tarde aplicaria ao domínio dos céus. Ao longo de sua adolescência, ele começou a se destacar pela habilidade com que conduzia essas atividades, demonstrando destreza e calma sob pressão. Essa afinidade natural com esportes de aventura e com a vida militar tornava a carreira de soldado não apenas um caminho esperado pela tradição familiar, mas também uma escolha lógica para alguém com seu perfil. Ao completar sua formação militar, Manfred iniciou sua carreira na cavalaria alemã, seguindo a tradição familiar. A vida na cavalaria, o atraía pela disciplina e pela oportunidade de se destacar em campo. Mas com o avanço da Primeira Guerra Mundial, ficou evidente que a importância da cavalaria estava diminuindo rapidamente. As trincheiras, as metralhadoras e o terreno devastado tornaram os combates cada vez mais limitados para unidades de cavalaria, que já não conseguiam operar como antes. Em busca de uma nova direção e de um papel mais ativo na guerra, Richthofen solicitou transferência para a recém-formada Força Aérea Alemã, em 1915. Inicialmente, ele foi designado como observador aéreo, um posto que envolvia missões de reconhecimento e a responsabilidade de mapear e identificar as posições inimigas. Do alto, ele passou a enxergar o conflito de uma perspectiva diferente, sentindo o desafio e o perigo que vinham com cada voo. No entanto, estar apenas como observador não era suficiente para Manfred, que queria estar no controle. Ele sentia o impulso de pilotar
e estar diretamente no combate. Determinando-se a alcançar essa meta, Manfred passou pelo treinamento de piloto, que exigia habilidade, disciplina e resistência. Seus esforços foram recompensados e ele logo obteve sua licença de aviador. Mal sabia ele que essa decisão mudaria para sempre sua trajetória e o tornaria um dos pilotos mais renomados e temidos da guerra. Após concluir seu treinamento como piloto, Manfred entrou oficialmente nas fileiras de combate aéreo. As primeiras missões como piloto foram intensas, exigindo precisão, calma e uma capacidade constante de adaptação. Nessa fase, ele teve a oportunidade de conhecer e voar ao lado de Oswald Boelcke, um dos maiores ases da aviação alemã, que se tornaria seu mentor e uma inspiração fundamental em sua carreira. Boelcke ensinou a Manfred a importância de estratégias precisas e da frieza em combate, lições que ele levaria consigo para cada batalha. Manfred rapidamente se destacou, mostrando habilidades de voo excepcionais e um olhar atento para antecipar os movimentos dos inimigos. Ele desenvolveu um método de ataque calculado e certeiro, sem manobras arriscadas ou excessivas, sempre prezando pela eficiência. Suas primeiras vitórias foram conquistadas com essa abordagem precisa e controlada, e o jovem piloto logo chamou a atenção de seus superiores. Em pouco tempo, ele começou a construir uma reputação entre os aliados e oponentes, mostrando que os céus haviam ganhado um novo combatente determinado a deixar sua marca. Com o passar das missões e a crescente lista de vitórias, Manfred se destacou cada vez mais, não apenas por sua habilidade, mas também por seu estilo inconfundível. Para marcar sua presença e se diferenciar nos céus, ele tomou uma decisão audaciosa. Pintou seu albatros de vermelho. Essa cor vibrante não era apenas uma escolha estética, era uma declaração de confiança. Voar em um avião vermelho significava chamar atenção, assumir um risco adicional e desafiar diretamente os inimigos a enfrentá-lo. Esse gesto ousado logo lhe rendeu um apelido que ficaria marcado na história: o Barão Vermelho. A escolha da cor aumentou sua notoriedade entre aliados e adversários. Os pilotos inimigos passaram a reconhecê-lo de longe, e a simples visão de seu avião vermelho causava um impacto psicológico nos oponentes. Sob sua liderança, a Jasta 11 também passou a se destacar, com uma abordagem tática rigorosa e uma equipe de pilotos habilidosos. O Barão transformou a unidade em uma força formidável nos céus. Ele treinava pessoalmente seus pilotos, transmitindo o estilo preciso e calculado de combate. Manfred alcançou uma marca impressionante durante sua carreira: 80 vitórias aéreas confirmadas. Esse número consolidou o Barão como o maior as da aviação da Primeira Guerra Mundial e transformou sua figura em uma lenda. Cada vitória era um passo que fortalecia sua fama e aumentava o impacto psicológico de sua presença nos céus. Para os pilotos aliados, saber que o Barão estava em combate gerava um misto de respeito e temor, pois ele se destacava pela precisão e controle que dominava com maestria. Sua reputação foi explorada e celebrada pela mídia alemã, que via no Barão um verdadeiro herói nacional. Seus feitos eram amplamente divulgados para inspirar as tropas e elevar a moral do povo, que o enxergava como um símbolo de coragem e superioridade militar. Do outro lado, os aliados também o respeitavam e reconheciam sua habilidade única, mesmo sendo um inimigo. À medida que sua fama crescia, os desafios e riscos que enfrentava também aumentavam. Com o passar do tempo, ele se tornou um alvo cada vez mais procurado, tanto por pilotos adversários que desejavam vencer o famoso Barão, quanto pelas forças aliadas,
que buscavam neutralizar uma das maiores ameaças aéreas da guerra. Em 21 de abril de 1918, o Barão partiu para o que se tornaria sua última missão. Naquele dia, ele estava em patrulha sobre a França, voando em um Fokker, o famoso triplano vermelho que se tornara símbolo de sua presença nos céus. Durante o voo, o Barão avistou um avião britânico e iniciou uma perseguição em baixa altitude, buscando mais uma vitória para sua lista impressionante. A tensão do combate aumentava enquanto o Barão perseguia seu alvo. O capitão canadense Roy Brown, que estava na mesma área, viu a situação e decidiu intervir para proteger o colega. Com isso, o combate aéreo se intensificou e Brown atacou o Barão em um movimento rápido e inesperado. No entanto, o que ocorreu em seguida ainda é alvo de debates entre historiadores. Enquanto a perseguição continuava, o Barão foi atingido por um único tiro que perfurou seu torso. A bala, que entrou pela parte inferior de seu avião, causou um dano fatal. Desorientado e sem forças, o Barão conseguiu realizar uma aterrissagem forçada, mas não sobreviveu aos ferimentos. Sua morte levantou questões que permanecem até hoje. O tiro fatal foi disparado por Roy Brown, que atacava pelo ar, ou veio do solo, possivelmente de soldados australianos posicionados naquela área. O exame das evidências sugeriu que o ângulo do disparo era mais compatível com fogo terrestre, mas a controvérsia permaneceu. O capitão Roy Brown foi creditado oficialmente pela Royal Air Force com a vitória sobre o Barão, mas muitos ainda acreditam que o tiro veio de uma posição australiana. Seja qual for a verdade, o impacto de sua morte foi sentido por ambos os lados. A notícia da queda do Barão se espalhou rapidamente, e tanto aliados quanto alemães ficaram abalados com a perda. Na Alemanha, ele era visto como um herói nacional, um símbolo da força e do orgulho do país. Do lado aliado, sua morte foi respeitada como a queda de um grande oponente, alguém que lutara com honra e habilidade incomparáveis. Os soldados aliados enterraram o Barão com honras militares, reconhecendo seu valor como um dos maiores pilotos da guerra. Seu funeral foi realizado com a presença de soldados australianos e britânicos que prestaram homenagem à lenda que fora o Barão Vermelho. A morte de Manfred von Richthofen marcou a perda de um dos maiores ícones da aviação de combate e consolidou seu legado como um dos maiores ases da história. E agora sim, chegamos ao final do vídeo. E para os novatos que não se inscreveram lá no começo, está na hora de corrigir isso. Deixe seu like, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Precisamos do seu apoio para fazer nossa tropa crescer. Vamos lá, novato, mostre do que você é capaz. E agora está aparecendo na sua tela mais vídeos incríveis do nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar. Então clique nele e vá assisti-lo. Isso é uma ordem da torre de comando.